A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a sua vida grandemente no nome de Jesus. Estamos hoje aqui para continuar o estudo do livro de Jeremias. O capítulo é o 21. Glória a Deus, de 14 versículos, a qual vamos ver aqui um tema, irmãos, maravilhoso. Zedequias manda consultar Jeremias. O que é consultar? Perguntar. Às vezes você vai ver na Bíblia Sagrada dizer assim que um rei, um profeta, consultou ao Senhor, né? Foi conversar com o Senhor. Foi perguntar ao Senhor se tal situação tinha que ser feita ou não feita e pedir a orientação, né, de Deus, né? Aqui, Zedequias manda perguntar, aleluia, a Jeremias uma situação aqui. Nós vamos entender essa história, o porquê disso. Né, o versículo 1 fala assim, ó: a palavra que veio a Jeremias de parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas e faça retirar-se de nós. Olha a resposta do profeta que Deus manda ele perguntar. Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, ele que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vos pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado de fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio dessa cidade. Versículo 5: eu pelejarei contra vós, mas com mão estendida e com braço forte, com ira, com indignação, com grande furor. Os irmãos veem aqui que o rei Zedequias, acredita-se na história, irmãos, não há como a gente afirmar com 100% de certeza, né? É um dado histórico, que esse Zedequias era filho daquele Zedequias que lá em Isaías 38, né? Tem também a cura dele lá, a pasta de figo, Isaías 38, aquele grande livramento, era o filho, lá era o pai. Há como afirmar isso biblicamente? Não, mas é um dado histórico, né? Porque os profetas não foram contemporâneos um do outro, nem Isaías, nem Jeremias. A Bíblia, na história, né, chega a dizer que Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias, mas jovem, já Jeremias avançado de idade, né? Sofonias e outros aqui foram contemporâneos de Jeremias, mas não Isaías. Então, acredita-se sim que é isso mesmo, que lá com Isaías era o pai, aqui era o filho, né? E a gente vê que esse filho aqui, irmãos, aleluia, estava incluído nesta profecia que Jeremias falou aqui, da destruição desse povo, irmão, da desobediência desse povo. E ele ia passar por essa assolação, ele ia passar por essa calamidade, ele ia passar por essa situação difícil, irmãos. E a Bíblia, ela é bem clara. A Bíblia, irmãos, ela é bem clara no que se diz respeito quando Deus fala, Deus dá uma ordem, Deus dá uma orientação, Deus manda algo a ser falado pela boca dos profetas dele e se cumprir. Aqui, o rei Zedequias, irmãos, eu penso assim, na minha humilde opinião, ele viu que a situação era sem solução. Não tinha como, irmãos, eles vencer, humanamente falando, a Nabucodonosor, que chama aqui os caldeus aqui. Irmão, é como muitos nos dias de hoje, irmãos. Querem a bênção, mas não querem servir ao dono da bênção. Aí ele manda alguém, não vai ele perguntar. Pergunta lá para o profeta se Deus pode fazer uma maravilha, um milagre e tirar a gente dessa situação. Mas não quer o dono da bênção, irmãos. A resposta do profeta, irmãos, foi direta. Alguém fala assim, mas que palavra dura, irmão. Com Deus não se brinca, irmão. Com Deus não se tira sarro.
não se dá risada, não se caçoa, não faz brincadeira boba. Aquilo que Deus já tinha falado, Deus confirma pela boca do profeta Jeremias, irmão, que ia vir o mal, ia vir, eles iam ser presos pelos caldeus, que era Babilônia, irmãos. Não tinha para onde correr. Versículo 6 fala assim, ó: e ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais, com grandes pestilências morrerão. Olha, irmão, é sério isso aqui. Versículo 7: e depois disso, diz o Senhor, entregarei Sedequias, rei de Judá, aos seus servos, o povo e os que dessa cidade restarem de pestilência, da espada, da fome, na mão dos Nabucodonosor, rei da Babilônia, na mão dos seus inimigos, na mão dos que buscam sua vida. Estes feri-los-á ao fio da espada, não os poupará, nem os compadecerá, nem fará misericórdia. 8. E este povo dirá, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O versículo 9, vamos ler até o 10. O que ficar nessa cidade há de morrer, a espada ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá sua vida por despojo. 10. Porque pus o meu rosto contra essa cidade, para o mal e não para o bem, diz o Senhor, na mão do rei da Babilônia, e entregará e os queimará a fogo. Irmão, aqui Deus dá um escape, né? Você fala assim, mas que escape difícil. Se entregar na mão do inimigo. Era essa aliança, irmãos. Esse assunto aqui, a gente vai falar ainda no capítulo 22, né, no 23, eu acredito até o 24, mais em detalhes, né, irmãos? Mas, irmão, não tem como. Deus fala que vai abençoar, ele abençoa. Mas quando Deus fala que vai tocar, irmãos, para ensinar, a pessoa mudar de posição. Irmão, a gente vai dentro de um presídio, de um hospital, vai visitar alguém, a pessoa está ali numa cama, ou até mesmo preso. Alguém fala assim, não foi Deus que fez isso? Foi, irmão. A gente não conhece a caminhada da pessoa, a trajetória da pessoa. Irmão, a pessoa foi dura de coração, não obedeceu, não atendeu, não ouviu, não deixou Deus conduzir a sua vida, irmão. Mas estava dentro de uma igreja, pastor. Mas, irmão, tem que estar e estar por inteiro, irmão. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Deixar Deus falar, Deus conduzir, Deus orientar, Deus dizer o que tem que ser feito. Não é eu querer do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Irmão, é da maneira, da forma de Deus, do jeito de Deus. É do jeito que Deus faz e quer, irmão. As pessoas não querem aprender, irmão. Aí a gente vai num presídio e vê a pessoa lá. Deus dando uma chance ainda para a pessoa dela se arrepender e entrar na vontade que ele quer. Num hospital, irmãos, Deus pode levantar a pessoa, ele pode. Mas se a pessoa não atender, ele coloca de novo, irmão. O povo aqui estava passando por isso, irmão. E não estava aprendendo, irmão. Na mão do inimigo, irmão. Para se voltar para Deus. Deus queria arrependimento, não remorso, irmão. Deus queria abandono de pecado. Irmão, isso é para nós um alerta hoje. Vamos ler aqui do versículo 11 ao 14 e encerrar hoje aqui, para a glória de Deus, o capítulo 21 de Jeremias. E a casa do rei de Judá dirás, ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente, livrai o espoliado na mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. 13. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, a rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis, quem descerá contra nós, ou quem entrará nos nossas moradas? 14. Eis que eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, acenderei fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está em redor dela. Irmão, a palavra que corretiva
de correção era dada por Deus, irmãos. Não tinha como fugir dela. Irmão, se o povo aqui, o rei Zedequias, aqui Passur, aqui essa outra pessoa aqui, Sofonias, né? Que eram ali pessoas oficiais do templo. Irmão, parasse, pensasse, se arrependesse, rasgasse a sua alma ali, como eles colocavam o saco ali, que era o simbolismo de humilhação, e se convertêssemos, igual nós vemos alguns exemplos na Bíblia, que Deus deixou de destruir uma cidade, igual Nínive, quando Jonas foi pregar, porque houve uma verdadeira conversão, um arrependimento. Deus tinha mudado o que ele falou, mas a gente vê aqui ainda no finalzinho do versículo 21 do capítulo, do versículo 14 do capítulo 21, que eles não se arrependem. E o mal ia acontecer, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da nação hoje, irmãos. De pessoas hoje que não querem se arrepender. Ah, Deus vai ter misericórdia de mim naquele último momento. Irmão, se não houver um verdadeiro arrependimento, como o ladrão da cruz, não tem como Deus ter misericórdia. Deus quer que a pessoa se arrependa de todo o coração para Ele perdoar, irmãos, e mudar o quadro. Ele apaga os nossos pecados, diz a palavra, e coloca no mar de esquecimento. Mas se houver verdadeiro arrependimento, se não houvermos, só Deus para ter misericórdia. Se tiver tempo ainda, irmãos, porque se partir dessa terra sem Cristo, irmãos, não vai passar a eternidade com o Senhor. Amém, irmãos? Jeremias 21 encerrado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Ajude a gente no canal aí. Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.